Olha, durante a faculdade eu queria ser dermatologista. Eu tenho até... os meus amigos brincam que eu tenho cara de dermatologista, uma gineco com cara de dermatologista. E quando eu me formei, eu prestei prova de residência para dermatologia, eu sempre busquei excelência na minha formação, queria fazer uma grande universidade, minha residência. Não passei, quase passei, não passei em dermato e fui trabalhar. E no fim dos meus estágios durante a faculdade, eu passei no estágio da ginecologia e gostei bastante. Mas eu tinha tanta certeza da dermato que eu nem abri espaço para esse questionamento. E aí quando eu fui trabalhar, eu fui ser médica de família há 1 ano e eu entendi que talvez a dermatologia não suprisse algumas coisas dentro de mim que eu gostaria como médica. E aí eu então decidi pela ginecologia. Quando eu entrei na residência, aí no ano seguinte, todo o estágio que eu passava, eu ficava apaixonada. Assim, eu passava na obstetrícia, adorava. Passava na onco, adorava. Na gineco-cirúrgica, adorava. Então, acho que eu me encontrei na especialidade. Foi quase que um acaso, mas uma das coisas que me encanta muito, com certeza, é cuidar só de mulheres. Nada contra os homens, mas as mulheres são muito maravilhosas. E eu adoro que eu só tenho paciente mulher. Ai, gente, o universo feminino é diferenciado, né? A gente aprende muito, eu acho que mulher com mulher aprende muito. E eu acho muito legal as mulheres se apoiando, né? Eu vejo que você tem nas suas redes sociais ali, não só um trabalho como gineco, mas também como uma amiga, né, das suas clientes. E isso é muito legal. E você aborda um tema muito importante, né, que é a endometriose. E você sofreu da endometriose, né? Eu vi o seu vídeo, me emocionei, inclusive, com a sua história. E eu vi que foi uma coisa que, eu não sei se ela te buscou e de uma forma negativa, como a gente sempre vê, e você conseguiu mudar todo esse processo, né? Da parte ruim para uma coisa muito boa, inclusive ajudando muitas outras pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre a endometriose? Vamos, com certeza. Eu acho legal você trazer isso, porque é inclusive algo que eu acredito como médica, que quando a medicina que eu acredito, ela vê o outro como um todo, né? Então você precisa de tempo, de espaço, de estrutura para isso, até esses são os pilares de idealização da clínica, porque isso vem da maneira como eu acredito que o outro ser humano deve ser cuidado, e a outra mulher em especial. A endometriose é uma doença complexa e não tem como eu atender e cuidar dessa mulher sem entender como ela trabalha, como ela vive, como ela se relaciona, como ela se relaciona com a alimentação, com a atividade física. Então é realmente uma visão bem ampla da situação. Tem muita gente que fala, né? Hoje as pessoas falam muito da endometriose de uma forma muito mais aberta. Antigamente era um tabu. As mulheres tinham, mas não podia falar, não tinham vergonha de falar, né? E hoje as pessoas virou um tema onde as pessoas falam abertamente sobre a endometriose. Mas tem muita gente que não sabe o que é, né? Qual é a seriedade e tudo mais. Explica pra gente. Não, o Tom não sabe aí, ó. Ele já ouviu falar várias vezes, né, amor? Endometriose, mas a gente tem algumas dúvidas, assim, do que realmente é. A endometriose é uma doença crônica e inflamatória. Então, o que são doenças crônicas e inflamatórias? Que a gente não cura. Então, é quase que uma característica de saúde daquela mulher. Ela vai se perpetuar ao longo da vida da mulher, em especial durante a vida reprodutiva, mas não somente. Depois da menopausa, ela também pode ter implicações e, eventualmente, até antes da primeira menstruação, ela já pode iniciar. E ela se caracteriza pelo desenvolvimento de um tecido que parece o tecido da menstruação, mas não é exatamente igual. E esse tecido vai aparecer fora da cavidade uterina. Então, eu tenho esse tecido, por exemplo, no peritônio, que é uma membrana que recobre os outros órgãos pelo lado de fora. Eu posso ter infiltração do intestino, da bexiga, das tubas uterinas, do ovário, do próprio músculo uterino. Eu tenho endometriose extrapélvica, então, por exemplo, no diafragma, no pulmão, no coração, até na córnea pode acontecer. Então, é uma doença muito diferente, de diferentes apresentações, que deve, com certeza, ser tratada com muito carinho, né? E muita seriedade, sem dúvida nenhuma. Desde que a gente começou a lidar com o universo da saúde, nós tivemos o prazer de entrevistar diversos ginecologistas
E nós vamos aprendendo sobre esses temas, porque eu acho que até a internet ajudou com que as pessoas tivessem mais lugares para buscar essas informações que antes era um pouco de tabu. Então a gente vê a questão da endometriose, hoje a gente já vê artistas falando sobre isso de forma mais aberta, e tanto a inteligência artificial quanto os canais de busca também ajudaram ali as pessoas a digitar os sintomas e ver que possivelmente poderiam ter isso e buscar por ajuda. A gente vê também a questão da ninfoplastia, que antigamente as mulheres não falavam muito sobre isso e sentiam dores e tudo mais, e hoje a internet também ajuda sobre isso. E também tem a questão da sexualidade em si. E a gente vê os ginecologistas abordando esse tema e até entrevistamos alguns que fazem sessões quase que de terapia sexual ali para poder auxiliar. Vocês lidam com isso na clínica de vocês? Como que é essa questão multidisciplinar desse universo tão amplo, feminino, e como que você leva isso dentro da sua clínica? Bom, Tom, é legal o que você trouxe. Você sabe que tem um estudo canadense que mostra que com o advento do Google, né? Então a gente não está nem falando de inteligência artificial. Sim. É um estudo antigo, ele tem mais de 5 anos, e ele mostra que o tempo de atraso médio do diagnóstico da endometriose caiu de 2 a 3 anos por conta das buscas em sites de pesquisa. Então, sim, a tecnologia trouxe uma abreviação do sofrimento dessas mulheres. Então, o tempo médio de início dos sintomas até o diagnóstico correto da endometriose é de 8 anos. E com o advento do Google, esse tempo caiu para 5,5 anos, né? Então, ele teve uma redução aí de 2 anos e meio, que acaba sendo muito interessante. E é importante que as mulheres, elas reconheçam que aquilo que ela sente não é normal. Então, antigamente, não podia se falar sobre cólica, sobre menstruação, sobre dor na relação sexual, alterações intestinais. Então, a mulher era considerada como um ser que não nada, né? Que era como se fosse um bibelô. Ela não podia menstruar, ela não podia evacuar, ela não podia urinar, ela tinha que ser ali uma figura de perfeição, digamos assim. E qualquer coisa que tangisse esses assuntos seria inadequado de ser abordado. E hoje sim a gente tem espaço para falar. Uma das principais dores da mulher com endometriose é a dor relacionada ao ato sexual, que pode ser tanto indireta quanto indireta, pelos tratamentos que muitas vezes, né, vão deixar a vagina mais ressecada, vão provocar outros tipos de desconforto durante o ato sexual, ou uma contratura de assoalho pélvico, enfim. Então eu preciso abordar a sexualidade dessa mulher. E as mulheres podem responder individualmente a essa pergunta. Quantas vezes você vai ao ginecologista e ativamente ele olha para você e te pergunta: e para ter relação, como tá? Porque tem até uma charge interessante que é um médico e um paciente, né? Charge, né? Ninguém fala mais sobre isso. A gente entendeu super bem. É da nossa época, né? Isso, e aí é assim um quadrinho que é um médico e um paciente, e na cabeça dos dois tem um balãozinho do médico: tomara que ele não me pergunte, e no paciente: tomara que ele me pergunte. Quando eu fiz a minha pós-graduação em sexualidade humana, a chefe da pós-graduação abria com essa charge, é exatamente isso. Então, a sexualidade, muitas vezes, ela não é abordada de maneira ativa pelo médico, por uma falta de conhecimento sobre isso. Tipo, tudo bem, como que eu vou lidar com essa queixa? Sim. Né? E pelo paciente, porque não se sente confortável, não sente a abertura necessária para trazer uma queixa relacionada à sexualidade. E é fundamental, porque a sexualidade é uma função do corpo, assim como respirar, digerir, caminhar, a gente também tem o desenvolvimento da nossa sexualidade. E é fato de que a sexualidade da mulher com endometriose, ela acaba sendo comprometida, porque fala-se muito hoje sobre a sexualidade, por exemplo, da mulher portadora de câncer, né? Porque você não tem que dar graças a Deus de estar viva, você também continua tendo sua vida e você tem que ter uma saúde sexual, assim, uma sexualidade saudável. E a mulher com endometriose parece que, como ela não tem câncer, tudo bem. Ah, não, sexo dói. Não, sexo não dói. Né? Vamos partir desse princípio e abordar isso, falar sobre isso é fundamental, e sim, a gente precisa de um olhar amplo e muitas vezes de uma abordagem multidisciplinar.